uma boa madrugada especial. Que maravilha, né? Nessa madrugada especial aqui, a fila ela é muito curta, né? A fila não é longa, então eu gosto de pegar essas madrugadas, né? Principalmente quando eu tô no Japão, que eu ainda tô acordado, né? Tô acordado, feliz, alegre e muito animado, né? Porque a gente quando escuta a palavra dentro de casa, igual eu escutei ontem da minha esposa, a gente fica feliz. A gente fica feliz porque o trabalhar de Deus, ele é grande. Então, o estudo também é grande, né? É maravilhoso e especial. E a gente demos continuidade naquilo que a gente está fazendo sempre, né? Gostando de fazer sempre. Eu creio que isso é bom, é maravilhoso. E é de Deus. Quando é de Deus, é excepcional, né? Excepcional. Então, hoje aqui nesse vídeo, hoje aqui nessa live, nessa madrugada, a gente vai falar um pouquinho de Deus, né? É bom falar de Deus, é bom falar do Velho Testamento, né? O Antigo Testamento também, onde vamos estar falando hoje. E vamos estar falando também o vaso. Não fica pensando que é o vaso de casa, não. Pode ser vaso como pessoa, que é chamado de vaso, também tem esse nome que as pessoas dão para o crente também. O vaso, o vaso, o vaso. Mas esse tipo de vaso que a gente vai estar falando hoje é o vaso e é o azeite, né? O vaso e o azeite. Eu acho que vocês conhecem muito essa história, né? É uma história maravilhosa que eu acho que todo mundo já conhece. Mas é bom a gente estar falando porque nem todo mundo conhece essa história. É uma história muito bonita, uma história muito real, verdadeira, e principalmente para aquelas pessoas que têm fé. Tem fé, tem uma intimidade com Deus, é sincero, vive em santidade. Então as coisas acontecem assim, principalmente quando a gente conhece um profeta de Deus, que ele vem fazer o que ele sabe fazer, ajudar a gente. E todo mundo precisa, eu creio, de ajudas, né? Eu creio que isso é maravilhoso, é especial. E quantas pessoas nesse mundo não precisam de uma ajuda espiritual, mental, uma vida até daquela mão amiga, né? Aquela ajuda da mão amiga, que também tem bastante, né? Eu creio que as pessoas precisam, mas às vezes não, muito das vezes as pessoas estão preferindo até mais uma ajuda, nem muito de mão amiga, mas mesmo é uma ajuda espiritual do que uma mão amiga, depende da situação que a pessoa está passando, né? Hoje eu vi nessa passagem, né? Às vezes a pessoa tem dinheiro e às vezes a pessoa está precisando de uma palavra. E muitas das vezes não é nem a falta de comida, né? É a falta da palavra. Porque hoje em dia, quantas pessoas batem na tua porta e te levam uma palavra de incentivo? Quantas pessoas no trabalho te levam uma palavra de força e incentivo? Quantas pessoas ajudam um amigo na hora que ele está perdendo a esposa, está perdendo a namorada, está perdendo alguém especial? Quantas pessoas levam uma palavra nessa hora? Eu acredito que às vezes metade de uma pessoa, ou às vezes só uma. Muitas das vezes as pessoas pensam o seguinte: que aquele casamento acabe logo, que aquele relacionamento acabe logo, que isso acabe logo, né? Então, quando as pessoas pensam na união, muitas delas falam bora unir, mas na hora de ter uma atitude de ajudar a unir, não ajuda. Realmente assim, a caminhada de Deus, ela não é assim fácil como muitos pensam que é fácil, né? Porque tem pessoas que vivem para o Evangelho.
tem pessoas que não vivem. Tem pessoas que falam bonito, mas não vivem 1% do que falam. Pregam da palavra de Deus, mas não vivem. Então, que graça tem você falar de Deus bonito na frente e você não viver 1%? Vai pregar o que você não vive? Cara, eu teria vergonha até de subir lá em cima, sabe? Eu teria vergonha de estar num púlpito pregando o que não vivo. Cara, eu particularmente eu acho que é feio. Mas a gente que é servo de Deus, a gente que é filho de Deus, a gente alerta essas pessoas, né, que ainda tem solução. Por mais que você não pregue o verdadeiro evangelho, né, quem sabe na frente você comece a pregar do evangelho, né? Então hoje a gente vai estar falando aqui um pouquinho da palavra de Deus, né? Vamos estar falando um pouquinho de, como eu tenho falado, né, do vaso. E vamos estar falando aqui de uma mulher perdeu o seu marido. Uma mulher que o seu marido, ele morreu. Olha, eu quando vi essa passagem aqui, eu posso falar que eu vi uma mulher tranquila e não desesperada. Mas uma mulher que perdeu o marido, ele tinha uma vida, só que ele morreu e deixou uma dívida. A questão é essa, deixou uma dívida muito grande. Só que essa mulher, ela tinha os seus filhos e não tinha como ela pagar essa dívida. Os cobradores, eles queriam receber. E ela não sabia como fazer para pagar. E o marido dela, como a palavra de Deus diz aqui, era um marido que era fiel a Deus. Além de ser fiel, ele era temente a Deus, andava nos caminhos do Senhor. Então realmente era um homem de Deus. Mas ele morreu. Todos morrem. Ninguém fica aqui a vida inteira. Então realmente todos morrem. Não tem jeito. Mas a questão não é porque ele morreu. A questão é a tranquilidade dela de lidar com isso. Ela também era temente a Deus. A temente a um homem que era temente e fiel a Deus. Então acontece o seguinte: o meu marido morreu. Ele era um homem que temia a Deus. Mas agora um homem que quem devia o dinheiro para levar os meus 2 filhos. Além dele dever esse dinheiro, os cobradores queriam praticamente levar os filhos delas. Queria levar para vender eles, para fazer eles de escravo, ou até mesmo colocar eles em leilões aí para vender, para pagar a dívida. Então era mais ou menos assim nessa época. Se você não tinha dinheiro, eles pegavam os teus filhos. Então era desse jeito. Seria uma coisa injusta? Seria, porque pegar os filhos porque não tem dinheiro, mas nessa época era desse jeito. Só que essa mulher não se desesperou. Ela sabia que os filhos delas poderiam se tornar escravo. Então, o que acontece? Como o pagamento da dívida levaria os filhos. Mas apareceu ali Eliseu, um profeta de Deus. Olha, hoje eu até fiz uma pergunta pro rapaz lá, né? Nossa, eu vendo esse Velho Testamento aqui, né? E olhando o Novo Testamento, né? A gente vê que no Novo Testamento a gente vê Jesus ensinando os discípulos, né? Foi assim que eu fiz a pergunta para ele, né? Só que aqui a gente vê Eliseu no Velho Testamento, quem estava ensinando ele. Então Eliseu, ele já falava com Deus. Então ele já tinha um temor a Deus, porque Deus não ia alcançar ele se ele não tivesse um temor a Deus, se ele não fosse fiel a Deus. Então Deus estava com ele. Estava com ele. É tão diferente de lá na frente, porque lá na frente os discípulos já tinham um ensinamento com Jesus. Jesus ensinou tudo, deixou a faca e o queijo. E aqui Eliseu, quem ensinou ele? Se você começar a olhar, parece uma charada. Velho Testamento e Novo Testamento. Mas a gente vê que tratamos de um só Deus. Deus, Jesus
e o Espírito Santo. São um só. Então, realmente, nessa época, Eliseu achava formas de falar com Deus. Bem diferente lá na frente, bem diferente. Mas conseguia formas e Deus correspondia a ele. Então, Eliseu perguntou para a mulher: o que eu posso fazer por você? Diga, o que você tem em casa? Ela falou: eu não tenho nada, a não ser jarros pequenos de azeite. E naquela época, até minha esposa fala muito disso aqui. Azeite naquela época era muito caro, era muito dinheiro. Usavam demais. E para fazer um azeite, como que é para fazer um azeite? Não é simplesmente pegar um azeite e você apertar ele, ou você colocar no espremedor. Azeitona. Azeitona, né, amor? Azeitona, né? Para fazer da azeitona, fazer o azeite, né? Então era muito difícil, não era fácil você pegar e espremer. Não tinha como você espremer. Então você precisaria ter uns maquinários para fazer todo o processo, para pegar a azeitona, colocar no maquinário, aí transformar em azeite. Ninguém faria da azeitona virar azeite. Impossível alguém fazer, impossível. Mas aqui vocês vão ver que por isso que é bom ter fé, você conhecer. Faziam. Oi? Não é impossível fazer, eles faziam. Fazer, a minha esposa falou, fazer, eles faziam. Mas fazer o milagre na hora aparecer. Só que fazer o milagre na hora aparecer era muito que difícil. Precisaria de um profeta ou alguém que teria muita fé ou autoridade de Deus. E aqui aconteceu e concedeu. Ele falou para ela assim, né, Eliseu: então vai lá, pega todos os jarros que você tem e traga para mim. Vai pedir para vizinhos, vai pedir para todo mundo. Assim está falando a palavra de Deus. Empreste muitas vasilhas, pede para os vizinhos, depois você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar os azeites nas vasilhas. Imagina, mano, você encher a tua casa de vasilhas e aquele pouquinho de azeite, você vai como fosse pingando uma gota em cada vasilha. Aí você vai ver um pouquinho da fé. A fé. E ali estava um profeta. Estava um profeta. E também aquela mulher, ela tinha uma intimidade com Deus. Tinha. Por que ela tinha? O marido já era temente a Deus. Representava o Senhor. Então, normalmente, essas mulheres são submissas aos maridos. Então, ela, pela família, pelos filhos, seguem o mandamento. Eu penso que seja assim. Então, ela seguiu o marido. Por mais que ele morreu, ela ficou tranquila, ela não se desesperou. Apareceu Eliseu e o abençoou. Abençoou. E o que acontece? Foi colocando gota em gota a fé dela, a fé dele foi transbordando todos os vasos. Olha que história magnífica, maravilhosa. E não para por aqui não. E os vasos foram enchendo, foram transbordando. Olha só, pequenos jarros de azeite. E começou a derramar o azeite nas vasilhas conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se ainda mais alguma. Olha só como o negócio é um milagre de Deus. E essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então, olha só como que é bom você ter fé. A fé, ela move montanha. Precisamos ter fé para atingir a nossa meta. Precisamos ter fé até na hora de você pedir alguém em casamento. Você tem que ter fé que você vai conseguir. Olha que eu já fiz isso várias vezes, tomei 6 fora, 5 fora e não consegui. Também não é só a fé também, né? É a hora que tem que ser, a hora certa, o tempo de Deus. Então, temos que ter fé, sim, é muito bom. Mas também tem o tempo certo. Mas aqui são ocasiões diferentes. Essa mulher teve fé, o profeta esteve ali, então o milagre aconteceu. Como eu falei alguns minutinhos atrás, para você fazer azeite com azeitona, tem que ter um maquinário. Mas por que que aqui, em minutos, não precisou do maquinário, e a fé foi tão grande, o profeta ali,
e conseguiu encher todos esses vasos sem ter a máquina. Então, a gente já vimos que a fé, ela é muito importante. Então o profeta falou para ela o seguinte. Aí ele disse: venda o azeite e paga todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Olha que maravilha. O marido morreu. Ela não se desesperou. Apareceu o azeite. Ela foi em todas as vizinhanças, pegou todos os vasos, encheu de azeite, porque naquela época o azeite era muito caro. Era muito caro, parecia ouro. Então realmente tudo ia o azeite. Então ela conseguiu vender, conseguiu sobrar, pagar as dívidas e ficou ilesa de tudo. Olha que passagem maravilhosa. Olha que passagem linda. É por isso que é bom a gente estar na igreja. E eu falo um pouquinho da minha esposa. Tivemos um pouco esse estudo ontem aqui. Muito feliz porque a gente aprende. Daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu já li isso aqui. Ainda vou estar lembrando disso. Porque quando a gente lê uma vez, a gente estuda, a gente medita isso, e a gente dorme, a gente consegue pensar de novo. Porque minha esposa falou ontem, eu dormi na cabeça com isso. Trabalhar de Deus é um chamado do Senhor para estar fazendo alguma coisa na minha vida, ou na vida da minha esposa, ou de alguém que também recebeu dessa palavra. São palavras maravilhosas. E hoje é bem pequeno o versículo. Ó. Eu comecei aqui no 2 Reis 4, né? Eliseu ajuda uma viúva pobre. E terminei aqui em cima no 8. Foi pequenininho a passagem, a mensagem. Até risquei tudo em cima, né? Para não passar. Então, é bom. Às vezes não precisa ser um conteúdo muito longo, de muitas horas. Só um pouquinho você já vê um trabalhar de Deus. Só um pouquinho você já vê a alegria de você estar falando do Evangelho de Jesus. Não precisa falar muito não. Fala um pouquinho só já tá bom. Um pouquinho só já entra no coração das pessoas. E às vezes você falar demais, você não deixa entrar nada, você deixa sair. Nossa, então a gente vai fazer uma leitura aqui. Uma leitura, depois primeiro a gente fizer uma introdução, com umas leituras rápidas, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho da leitura. A leitura, ela é fundamental. A leitura, ela não passa nada. Não passa porque você vai ler o que você introduziu. Isso é muito bom. É bom demais. Vai ficando bom de leitura. Vai ficando bom nas palavras. Deus vai te abençoando. E através de uma live, através de um vídeo, é o melhor compartilhamento eficaz do mundo. Porque Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe a sua capacidade. Ele sabe o seu desejo. Ele sabe a sua vontade. E Ele sabe que cada vez que você leva o Evangelho, é uma alma que você está ganhando para Jesus. É uma alma que você está ajudando a salvar também. Porque muitas almas perdidas que estão se perdendo. E através de uma palavra, tem uma pessoa que está sem fé. Ela acaba tendo fé, ganhando fé e procurando até voltar para a casa do Senhor. Pessoas que estão afastadas da casa de Deus. Então, através dessa palavra aqui hoje, que eu acabei de introduzir, Deus se alegrou, Deus está se alegrando. As pessoas que estão afastadas vão estar regressando de volta. Aquela pessoa que está desanimada vai acabar voltando. A pessoa que perdeu a vontade de viver, igual eu tive um amigo esses tempo atrás, falou que queria morrer. Mas depois que ele ouviu as minhas lives, os meus vídeos, voltou a querer viver. E pediu para mim: muito obrigado, Dudu, que você salvou minha vida. Eu falei para ele: quem salva a vida é Jesus, não sou eu. Então, através da live, eu consegui ajudar uma pessoa a não se matar. Quando ele me falou isso, que não queria mais querer viver, queria morrer, nossa, eu fiquei até feliz pelo lado dele querer viver. Porque foi através da live, através do vídeo, que ele sentiu vontade de viver. Ele viu eu falando e gostou de Jesus. Eu acho que ele nunca tinha ouvido também, ou talvez estava naquela hora que esteja uma depressão, ou estava muito triste e ouviu a palavra de Deus e ouviu de Jesus. Salvou ele e hoje a gente é muito amigo, a gente conversa muito. E esses dias também ele falou para mim assim que ele queria que eu fosse dele, o anjo da guarda dele. Eu falei: não pode ser. Quem tem que ser o seu anjo da guarda tem que ser Jesus. Então,
eu já vi que ele não conhece nada de Cristo. Ele não conhece da Bíblia. E às vezes a gente acha que as pessoas aqui na internet sabem tudo da Bíblia. A gente acha que todo mundo já ouviu da palavra de Deus. Não! Tem muito jovem que nunca ouviu da palavra de Deus. Tem muito. Eu fiquei muito feliz porque a gente virou amigo. A gente virou amigos e conversa muito. Nossa, e ele faz cada pergunta. Quando ele perguntar as coisas para mim, eu vou conseguir responder para ele. Não vou precisar da minha esposa muito igual eu precisei outro dia. Ele perguntou uma pergunta para mim. Eu achei meio radical, né? Mas eu não sabia responder. Mas a minha esposa, pelo tempo que ela tem de evangelismo, falei, aguenta aí, meu amigo, que eu vou lá na minha esposa. Aí você conversa com ela, ela fala para você. Aí ela foi lá, falou para ele se sentiu feliz. Porque também ele não sabia e nem eu também sabia. Então, para você ver que, para mim, é uma maravilha de Deus, sabe? É uma maravilha de Deus, porque eu tô me apegando, tô gostando, sabe? E cada dia é diferente. Eu faço estudo em casa, aprendo em casa, que minha esposa me ensina, ainda aprendo lá na igreja. Realmente é maravilhoso, é muito bom. E eu creio que Deus, ele vem trabalhando na minha vida, vem trabalhando na vida das pessoas. Eu creio que Deus, ele sabe todas as coisas. Deus é maravilhoso, Deus é especial. E a gente vai ficando feliz. Eu fico muito feliz quando um amigo meu, aqui, ou internauta, ele fala que eu ajudei eles. Mas não foi eu. A paz, Alexandre, Deus abençoe, você está acordado essa hora ainda. Então, e eu achei muito bacana, porque um jovem veio me perguntar as coisas. E o jovem no Brasil, o tanto de igreja que tem no Brasil, por que ele não perguntou para os pastores no Brasil, ou para alguém que conhece de Deus? Ele viu eu na internet e começou a fazer as perguntas, sabe? Aí eu já vi que ele não conhece nada de Cristo. Então, era uma pessoa que queria se matar, depois ouviu a palavra de Deus, começou a querer viver e começou a querer saber mais de Jesus. Então, aqui na internet, eu faço minhas brincadeiras assim, tal. Quando eu faço uns vídeos que não tem nem nada a ver com a Bíblia, né? Mas quando eu falo de Deus, eu venho falar aqui sério. Eu não levo na brincadeira, né? Porque através de uma palavra aqui, falar palavras verdadeiras, palavras que não vêm enganar as pessoas, porque às vezes as pessoas pegam aquela palavra e acabam se matando. E isso é ruim. Uma palavra pode matar uma pessoa. Igual esse meu amigo. Ele precisava de uma palavra certa para voltar a viver. Então foi através de uma live minha, através de Jesus, que me deu a palavra certa para ele querer viver e ajudar o pai dele também, a família dele. Porque ele falou para mim assim, Dudu, o meu pai bebe, o meu pai bate em mim, o meu pai me xinga, eu tenho 3 irmãos e o meu pai não me ama, ele não gosta de mim. Ele falou assim, você acha que o meu pai tem chance de ir pro céu? Chance de se converter? Ele é tão ruim. Nossa, eu tinha a palavra certa para ele. A palavra certa. Se eu fosse do mundão, eu não teria a palavra certa. Mas como eu sou cristão, eu tive a palavra certa. Eu falei para ele, por mais que o seu pai esteja errado, a gente tem que honrar os nossos pais. Tem que respeitar o nosso pai. E outra coisa, todo mundo nessa vida tem uma chance de conserto. Todo mundo pode consertar, porque Jesus, ele veio para os doentes. Ele veio para consertar, ajudar as pessoas a mudar. Nossa, foi uma palavra atrás da outra. Ele pedia obrigado. Nossa, meu Deus do céu. Tomara que um dia o pai dele se converta e enxerga o filho. Eu falo por mim. Meu pai também fazia a mesma coisa comigo, né? Batia em mim, me humilhava e me humilhava na frente dos meus amigos e era que nem esse menino. Então, eu já tinha um pouco de experiência nessa área. Então, meu pai hoje está melhor, se arrepende do que ele fez. Então, vocês veem que a chance de a pessoa se redimir é muito grande. Meu pai não bebe mais. Então, a gente vê que as pessoas, ela tem conserto, né? Tem conserto. Tem aqueles que buscam para se consertar e tem aqueles que não buscam para consertar. Então, a gente temos que ver que as pessoas têm essa melhoria. Então, vamos voltar para agora a leitura, né? Como eu já fiz toda a introdução no começo, agora a gente vai falar da leitura, para a gente estar encerrando. Que a leitura, ela é fundamental. Se não tiver a leitura, não tem graça, mano. Não tem graça porque aí você acaba não entendendo. E com a leitura você vai entender. Eliseu ajuda uma viúva pobre. Certa mulher que era viúva
de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus. O Senhor, mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Já expliquei tudo isso lá na frente. Agora é só a leitura. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga o que você tem em casa. Não tenho nada, ela disse, a não ser um jarro pequeno de azeite. Respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa. Fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos ia trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Olha que passagem. Que leitura maravilhosa. Tá tudo aqui já explicando facilmente. Não tem como você não deixar nada. Uma mulher que o marido morreu. Uma mulher que o marido era fiel a Deus, temente a Deus. Uma mulher que tinha uma intimidade com o Senhor. Uma mulher que tinha 2 filhos e devia muito dinheiro. O marido devia dinheiro. Como ele morreu, não tinha como pagar. Então, os que cobravam queriam os filhos como pagamento da dívida. Pegava os filhos, vendia, ou fazia como escravo, ou até mesmo poderia leiloar os filhos para ter o dinheiro de volta. Mas Deus mandou um profeta ali, Eliseu, para estar ajudando ela. Ela não tinha como pagar essa dívida, mas ele perguntou: o que você tem aqui? Eu não tenho nada, mas tenho vasos. Então naquela época já sabia que eles sabiam, Eliseu também sabia, ela sabia que o azeite era muito caro. Então, para fazer azeite tem que ter o azeitona. Então, não tem como você pegar o azeitona sem espremer e sair o azeite. Precisa praticamente de um maquinário. Então, esse maquinário não tinha como ela ter também. Mas ela tinha um profeta de Deus, ela tinha fé, ela tinha tudo ali na mão dela. Então, Eliseu falou: vai buscar todos os vasos que tem lá fora, para os vizinhos, pede para todo mundo. E ela foi pedindo, foi enchendo em casa e trouxe todos. Então Eliseu falou assim: agora a gente vamos fazer o azeite. Vamos fazer o azeite. Vamos fazer. A fé é tanta que daquele pouquinho conseguiu derramar um pouquinho em cada pote e foi transbordando. Fé. Foi enchendo. E, meu Deus do céu, você sabe como que a palavra de Deus, quando ela fala, as coisas acontecem. E todos os jarros foram todos os jarros foram transbordando. Ela conseguiu pagar a sua dívida. Sobrou ainda dinheiro. E o milagre foi como? O milagre foi com maquinário? O milagre foi como? Foi através da fé. A fé dela. E Eliseu também tinha muita fé, intimidade com Deus. Então, realmente, vimos que a transformação foi em segundos, em minutos. Não precisou de maquinário para encher aqueles potes de azeite. Nossa, é uma pregação, leitura, o que as pessoas acham que é. Mas é um estudo que, meu Deus do céu, é maravilhoso, mano. É maravilhoso a gente ver que a fé, ela move montanhas. Com a fé você consegue tudo. Pode tardar, mas ela não vai falhar. É assim. Então a gente tem que aprender com essa mulher. Perdeu o marido, não ficou desesperado. E Eliseu, mais um profeta de Deus. Como eu falei no comecinho, né? A gente pega o Novo Testamento, vemos que Jesus. Porque Jesus, ele tinha os 12 discípulos. Então ali
era mais fácil, porque Jesus ensinava tudo, passava para eles tudo. Então, para Eliseu é diferente. Como que Eliseu ele via Deus? Novo Testamento, eles viam Jesus porque ele estava em carne. Velho Testamento, Jesus não tinha como Eliseu ver ele, mas através de sonho ou através de alguma coisa ele falava com Deus. Falava com Deus que, meu Deus do céu, santidade, intimidade. Naquela época tinha as parábolas, né? Tinha praticamente os livros já falando, né? Então, ali ele meditava. Queimou? Não, parábolas não, pegamins. Então lá, eles praticamente, ele já lia, então através dos pegamin, ele já estudava e a fé vinha, sabe? Então ele sabia que tinha que fazer aquilo. Então, não precisava do Novo Testamento. O Velho Testamento servia também de uso e bom agrado para fazer o milagre acontecer. Então, Deus, ele é o melhor, mano. Deus, ele é o melhor. Não tem para ninguém não. Se você não está na caminhada com Cristo, se você não está na caminhada com Deus, comece a buscar. Comece a buscar, comece a ir atrás dele, porque ele só tem o melhor para você. Então, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço para você. Que Deus esteja com você. Essa palavra pode servir para você de conforto, que possa servir de ânimo, que possa abençoar a tua família, você ajudar alguém que precisa, porque hoje em dia nem todo mundo tem fé, hein? A maioria mostram que tem fé, mas está mais doente do que você. Então realmente você pode ajudar alguém através dessa palavra. MJ, estamos junto nessa e falou. Tchau! E Deus vai abençoando. Se você conhece a palavra, comece a ir buscando. Preste atenção. Botar para viver a palavra de Jesus Cristo. Você tem que fazer e crer. Compartilha. Lê. Folheia. Busca. Medita. Jesus, ele não veio por acaso. Ele veio para você e por mim. Morreu por nós, então faça o que é certo. Assim você vai ver as coisas acontecer. Milagre de Deus todo dia tem na vida de vocês. Seja exemplo para todos que precisam ouvir um pouco da palavra de Deus e exemplo de Deus e de Jesus, porque ele morreu na cruz. Falou, tchau, é nóis, fui!